sou a professora Nandeara. Vou estar aqui junto com vocês para trabalhar no componente curricular de língua portuguesa. Sou professora da Rede Municipal de Palmas. Esse ano eu estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Hoje nós vamos estar na nossa 17ª aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar sobre as preposições. Vamos acompanhar comigo? Professora, o que é preposição? Não sei o que é. São pequenas palavras que nos auxiliam a entender o texto, que nos auxiliam a compreender o texto, deixar o meu texto de fácil acesso e de fácil compreensão para as pessoas. Essas palavras, elas nos auxiliam na coesão da frase. Certinho? Vamos primeiro pensar sobre o que é coesão. Vamos pensar um pouquinho sobre a palavra coesão. Coesão é o contexto, o conexo, é a ligação, é a harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideia entre uma frase a outra ou uma frase e um parágrafo. Então, a coesão é essa organização do meu texto. É quando eu mudo de assunto ou mudo de texto, mudo de parágrafo no meu texto e eu vou conseguir fazer essa ligação. Com o quê? Com as preposições. Essas palavras que nos auxiliam a ligar uma frase à outra. Vamos ver um pouquinho mais sobre coesão. A coesão textual, presente nas frases, nas orações, é constituída por preposições, conjunções, pronomes e advérbios. Essas são as palavrinhas que nós chamamos palavras de ligação, que têm a função de criar um sistema de referências retomadas no interior do texto. Portanto, a coesão textual faz a ligação entre os elementos presentes no texto, produzindo sentido e coerência. Então, essas palavrinhas de ligação, as preposições, os pronomes, os advérbios, eles auxiliam deixar que o meu texto ele seja coesivo. Ele tem uma coerência, ele tem uma coesão. São esses elementos que ajudam esse momento. Vamos conhecer então hoje as preposições. Vamos conhecer o que é, quais são elas e onde utilizá-las. Vamos lá comigo. Preposições. Preposição é uma classe de palavras invariáveis que liga dois elementos da oração, subordinado ao segundo da primeira, ou seja, o reagente ao reagido. Então, ele vai ligar as duas frases, dando o mesmo sentido. Isso significa que a preposição é um termo que relaciona o substantivo ao substantivo, o verbo ao substantivo, o substantivo ao verbo, o adjetivo ao substantivo. Quando ele fala de dar relação, quer dizer que ele vai situar aquele, ele vai fazer uma ligação com aquele, o substantivo ao verbo, o adjetivo ao advérbio, o advérbio ao substantivo. Então, essas proposições, ela é usada nesse sentido, fazer essa ligação dentro da frase. Certinho? Vamos continuar. Quais são as preposições? Que palavrinhas são essas? Que palavrinhas me ajudam a ligar minhas frases dentro de um texto? Olha elas aí. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por ou per, sem, sob, sobre, traz. Viram aí? Essas são as preposições, essas são as palavrinhas de ligações que nós usamos para organizar o nosso texto. São muitas, não são? Mas quando você observa lá dentro do texto, você vai reconhecê-las. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Alguns exemplos utilizando as preposições. Coisas boas da vida. Larissa Manoela.
Nós vamos fazer agora a leitura desse texto, que é a música da Larissa Manoela. Depois nós vamos observar onde que estão as preposições dentro desse texto. Gosto das coisas boas que a vida tem. Gosto de ser feliz e viver pro bem. Banho quente depois da chuva. Conversar com um amigo que há muito não via. Falar com a melhor amiga todo dia. Bolo quente, almoço da mamãe. Então agora, dentro desse texto, quais são as palavrinhas de ligação? Quais são as preposições que tem aí? Acompanhe comigo. Gosto de coisas boas que a vida tem. Nós temos a palavra a. Gosto de ser feliz e viver pro bem. Gosto de quê? De ser feliz. Então, o de, ele está ligando o meu gostar ao quê? Banho quente depois da chuva. Conversar com um amigo que há muito não havia. Conversar com quem? Com o amigo. Olha a palavra com. Essa palavra com está ligando a conversa às pessoas, ao meu amigo. Falar com a melhor amiga todo dia. Qual é a preposição que aparece aí? Com. Falar com a melhor amiga. Então, a palavra com, ela está ligando o meu desejo com o que eu quero fazer. Bolo quente, almoço de mãe. Bolo quente, almoço de mãe. Qual é a preposição aí? O de, muito bem. Eu tenho o bolo quente, o almoço, que é a citação. De quem? Quem faz isso? A mãe. Então, nós temos a preposição de. Vamos a outros exemplos? Agora, nós vamos observar as preposições dentro da frase. E vamos ver qual é o sentido da preposição naquela frase. O que ela está querendo me dizer? Que sentido que ela está sendo utilizado ali? Primeiro exemplo. Amanhã quero sair com meus amigos. Qual é a preposição? Com. Amanhã quero sair com meus amigos. A preposição com está indicando o quê? Lugar, tempo ou companhia? Companhia, muito bem. Olha a próxima. Paulo, devolva-me meu relógio de ouro. Olha a preposição de. Essa preposição de dá sentido de quê? De tempo? De matéria? De posse? De matéria, né? O relógio é de quê? De ouro. Olha a preposição de. Então, ele liga o relógio à matéria, ao ouro. Este carro é de Pedro. Qual é a preposição? De. E esse de? Se o carro é de Pedro, esse de está dando sentido de quê? De tempo? De matéria ou de posse? De posse, né? O carro é dele, é de posse dele. Então, esse de, ele está sendo usado no sentido de posse. Outro exemplo. Carlos olha para frente. Carlos olha para frente. Olha o para, preposição. E esse para está dando significado de quê? Sentido de quê? Direção, matéria ou companhia? Direção, né? Para onde ele vai olhar? Muito bem. Vamos mais a alguns exemplos. Vocês estão conseguindo entender? Vamos a outros exemplos. Tomei um copo de refrigerante. Qual é a preposição aí? De refrigerante. O de. E esse de? Será que é conteúdo, direção ou matéria? Matéria, muito bem, está se referindo do que é feito o refrigerante. O que tem dentro do copo, né? O que ele tinha tomado? Matéria, o refrigerante. Porto Rico jogou contra o Brasil. Qual é a preposição? Contra. E agora? Essa preposição contra significa oposição, conteúdo, matéria? Oposição, né? O Brasil jogou contra Porto Rico, um contra o outro. Então, essa palavra contra dá sentido de oposição. Não gosto de falar sobre religião. E agora? A preposição sobre é matéria? É posse? É assunto? Assunto, né? É sobre. Falei muito durante a viagem. Qual é a preposição?
Durante. E essa palavra durante? Ela significa o quê? Ela está me dando a intenção de quê? De tempo, de lugar ou de matéria? De tempo. Muito bem. Vamos dar mais alguns exemplos para a gente compreender melhor o uso das preposições na nossa escrita, na nossa produção. Acompanhe. Maria viajou de ônibus? Para ônibus ou com ônibus? De ônibus. Maria viajou de ônibus. Gosto de comer mamão. De açúcar? Para açúcar ou com açúcar? Com açúcar, muito bem. Vocês estão conseguindo perceber a importância da preposição na frase? Se eu não coloco a preposição correta, o sentido fica diferente. Vamos a outro exemplo. O time do Sul jogou o time do Norte? Contra o time do Norte ou para o time do Norte? O time do Sul jogou contra o time do Norte. Minha casa fica de Palmas, para Palmas ou em Palmas? Em Palmas, muito bem. Então, minha casa fica em Palmas. Eu usei a preposição em. No outro exemplo, nós temos: Camila pode ser reprovada por falta, para falta, com falta? Qual a preposição adequada? Por falta. Então, Camila pode ser reprovada por falta. Conseguiram compreender? Viram a importância da preposição dentro da frase? Se eu não coloco a preposição adequada, muda o sentido da minha frase. Então, essas palavrinhas de ligação, elas me auxiliam a compreender, me auxiliam a entender melhor o texto, a minha frase. Vamos relembrar rapidinho quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Lembrando que sob e sobre são diferentes, certinho? Estão gostando da nossa aula de hoje? Conseguiram entender? Conseguiram visualizar as preposições dentro do texto? Espero que sim. A nossa aula de hoje é sobre as preposições. Vamos fazer uma conclusão sobre o nosso conteúdo de hoje? Acompanhe comigo. Coesão é a conexão de ligação, é a harmonia entre os elementos de um texto. A coesão textual faz a ligação entre os elementos presentes no texto, produzindo sentido e coerência. Hoje nós estudamos as preposições, que auxiliam nessa coesão, que auxiliam nessa coerência. A preposição é o termo que relaciona substantivo a substantivo, verbo ao substantivo, substantivo ao verbo, o adjetivo ao substantivo. Quais são essas preposições? Quem lembra? Quem são essas palavrinhas? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por ou sem, sob, sobre, trás. Certinho? Conseguiram entender? Conseguiram compreender? Que bom! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero todos vocês no nosso próximo encontro. Lembrando que o nosso material de estudo, bloco de atividades, bloco de estudo, as videoaulas e mais outras coisas interessantes, sugestões de leitura, os desenhos estão todos disponíveis para vocês na nossa plataforma Palmas Homeschool. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.